tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quinto. E eu, Danilo Corsi. Para começar, já vou avisando que esse episódio vai ser diferentão. Vamos passar pelos presidentes do Brasil, olhando apenas para um aspecto da sua vida. Justamente o fim dela. Se tem muito podcast contando a vida dos presidentes, nós vamos contar a morte deles. Isso, vamos descobrir que presidente talvez tenha morrido de gripe espanhola, qual morreu de sífilis, e, claro, passar pelas teorias conspiratórias, ou nem tanto, que estão presentes nas mortes de Castelo Branco, Jango, Juscelino Kubitschek e, claro, nosso último grande mistério, Tancredo Neves. Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores, que não nos decepcionam jamais. Primeiro, nós temos o SiteGuy.dev, nossos desenvolvedores de sites, aplicativos e até lojinhas online. Além de serem bem lindos no trabalho, eles também ajudam você na hospedagem do seu site. Se você entrar em SiteGuy.dev e pedir um orçamento, vai se dar bem. E aí, Danilo, que vinho o Drinco mandou hoje pra gente? O vinho de hoje é o Inconsciente Rioja Tempranillo Blanco 2022. Um vinho branco espanhol feito com as uvas Tempranillo, que combina bem com o clima quente e também com bobó de camarão e salmão ao molho de maracujá. Ele está por R$110 lá no Drinco. Se você comprar um vinho por lá, a gente ganha uns caraminguás aqui. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Atenção, 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 senhores ouvintes. Informa o Globo no Ar, em edição extraordinária. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete. Bem, para começar, dados aleatórios. O Brasil teve 39 presidentes até hoje e até a gravação deste podcast, 7 ex-presidentes e o atual ainda estão vivos. Os vivos são Lula, Bolsonaro, Temer, Dilma, FHC, Collor e Sarney. Com isso ficamos com 33 aqui que já faleceram. E que preciso dizer que eu vou dar uma roubadinha no jogo, porque eu vou contar a história do Tancredo, que não chegou a ser empossado presidente. Mas na verdade a fotinho dele tá lá na galeria dos presidentes do Brasil. Ah, e eu vou seguir a ordem cronológica de mortes, não de presidência. Combinado, Danilo? Tá bom? Pois, começando. O primeiro a morrer foi então ex-presidente Deodoro da Fonseca. Também foi o primeiro presidente do Brasil. Ele morreu em 23 de agosto de 1892, no Rio de Janeiro, de dispneia, que é basicamente falta de ar. O curioso é que ele proclamou a República em 1889, né? Ficou na presidência até 1891, 2 aninhos, e morreu em 92 já. Tinha 65 anos. Eu, sinceramente, nunca ouvi de ninguém que tivesse morrido de dispneia. Mas tô aqui pra acreditar que foi, que senão já vou começar a colocar drama e inventar que foi conspiração. Morreu ou foi morrido? Então, morreu de dispneia. Olha aí, afogaram o velho. Morreu de respirar mal. O segundo a morrer foi Floriano Peixoto, que morreu em 1895, só 3 anos depois do Deodoro, de cirrose hepática, veja bem. Basicamente, ele já estava ficando doente e se afastou do cargo a pedido de seu médico. Aí ele passou 4 meses em uma estação termal e foi para a fazenda Barra Mansa, onde piorou muito. Nos últimos dias de sua vida, escreveu seu testamento político. Suas últimas palavras foram reclamando que morreria muito jovem, aos 56 anos, deixando ainda 5 filhos de menor. Que infelicidade. Você já tem suas últimas palavras pensadas antes de morrer? Ainda não. Então, e essa foi a morte do nosso segundo presidente, o Marechal Bêbado. Você sabia que o Marechal Floriano tinha morrido de cirrose, Danilo? Fazia ideia não. Então. Aí temos Prudente de Moraes, que morreu 4 anos depois de sua presidência, de tuberculose aos 61 anos. Mas vale dizer que já tinham tentado matar o nosso amigo Prudentão antes, sem sucesso. Ele sofreu uma tentativa de assassinato quando Marcelino Bispo de Melo tentou disparar uma garrucha contra ele, mas a arma não disparou. Nisso, o ministro da Guerra, Carlos Machado de Bittencourt, interveio e tirou a arma de Marcelino Bispo. Porém, ele tinha um punhal e atacou o ministro com a faca, matando. Prudente de Moraes saiu ileso. Estranhamente, nosso amigo Marcelino foi encontrado enforcado com o lençol e sua cela de prisão. Repararam no sobrenome? Bispo? Parente do Adélio? Será? Não é curioso que os 2 presidentes que tenham sofrido atentado... Família Bispo não gosta de presidentes. Não, e o cara morreu estranhamente enforcado. O que você acha dessa história? Ah, normal. Acontece, acidente. Mas ele não morreu disso, no final das contas, ele morreu de tuberculose. O próximo presidente a morrer foi Afonso Pena, também conhecido como o Aeroporto de Curitiba.
O nosso amigo Afonso Pena morreu no cargo de pneumonia em 1999, após cumprir 3 anos de mandato. Teve gente que achou mesmo que ele morreu de tristeza e preocupação, pois seu filho Álvaro tinha falecido pouco antes e ele estava enfrentando uma grave crise sucessória. O termo que usaram então foi que não morreu de pneumonia, mas de traumatismo moral. Danilo, você conhece alguém falecido de traumatismo moral? De cabeça não, mas deve ter vários, né? Deve ter muita gente aí. Eu adorei essa expressão traumatismo moral. Campos Salles, nosso quarto presidente, morreu de embolia cerebral em 1913 aos 72 anos. Ele estava sendo cotado para a presidência de novo em 1914, mas também estava passando por algumas dificuldades financeiras e teve essa morte súbita, possivelmente deflagrada pela preocupação. Ainda bem que não assumiu, né, de novo o cargo para morrer. Mais um traumatismo moral aí? Tava preocupado e morreu? Tava preocupado e morreu, tava falido e morreu esse. Aí vamos a Rodrigues Alves. E polêmica. Na história foi considerado que ele tinha morrido de gripe espanhola, mas muitos historiadores discutem isso. Ele já tinha uma doença, que eu amei o nome, chama anemia perniciosa, fazia um tempo. Então, assim ele foi o primeiro presidente do Brasil que seria eleito para o segundo mandato. O resultado da eleição saiu no dia 1º de março. Em outubro, perto da posse, ele contraiu uma gripe, que muitos afirmam ter sido a espanhola. Então suspenderam a posse e sua saúde foi piorando cada vez mais. Né? Então de março aí, até outubro ele ficou ruim, suspenderam a posse e em 16 de janeiro de 1919 ele faleceu. Aí a discussão era se foi gripe espanhola ou não que o matou. Segundo muitos historiadores, ele morreu mesmo da tal da anemia perniciosa, da qual sofria já havia 15 meses. Mas para a história, ele entrou como morto por gripe espanhola, porque fazia sentido que o presidente morresse assim, na mesma época da epidemia, né? Tivesse sido vitimado pela mesma doença, que todo mundo estava morrendo ao redor, tipo, junto com o povo. O que você acha? Que ele morreu de anemia perniciosa ou de gripe espanhola? Gripe. Você tem certeza disso? Certeza. Mas parece que a gripe espanhola matava em 5 dias, ele demorou 2 meses e meio. Praga. Tem que sofrer. Então tá. O cara que ocupou o cargo, no lugar do Rodrigues Alves, pasmem, foi o Delfim Moreira, que era vice. Amigos, o Delfim Moreira sofria de sífilis, a doença da qual morreu não muito tempo depois. Mas nessa época ela já estava com problemas neurológicos sérios. Chamaram de arteriosclerose precoce para dar uma escondida, mas era sífilis mesmo. Ele ficou 6 meses no governo do Brasil, delirando, totalmente aéreo, e morreu 6 meses depois de largar o cargo. Então foi num período de 1 ano. Morreu o anterior, ele assumiu, só que ele já estava doente. Ele ficou 6 meses, delirando no governo do Brasil. Deve ter sido um ótimo governo, né? No final das contas. Mais um governo. Aí veio Hermes da Fonseca, que foi sem criatividade e morreu de ataque cardíaco mesmo em 1923. Nilo Peçanha, que tinha assumido o cargo com a morte da Afonso Pena, morreu de doença de Chagas em 1924, aos 56 anos, quando já tinha se aposentado das funções públicas. Aliás, a doença de Chagas só tinha sido descoberta 15 anos antes, justamente por um brasileiro, o tal do Carlos Chagas, né? Aí a gente tem o Epitácio Pessoa, que morreu de Parkinson, uns 5 anos depois de ter se desligado das funções administrativas e políticas. Esse desligamento aconteceu porque ele ficou muito abalado com a morte de seu sobrinho, o famoso capital da Paraíba, João Pessoa. Eu não vou contar aqui a morte dos caras que foram presidentes de juntas provisórias ou que assumiram o governo por 10 dias. Então a gente vai direto para Getúlio, cuja morte talvez esteja uma das mais conhecidas, né? Ele se suicidou com um tiro no coração e deixou a carta com a frase que talvez mais impactante de todos os presidentes. Você sabe qual é, Danilo? É aquela famosa saio da vida, né? Pra entrar pra história. Saiu da vida para entrar pra história. Eu adoro essa frase, acho muito boa mesmo. Aí temos o Arthur Bernardes, que foi um clássico infarto do miocárdio também, e o Washington Luiz, que foi internado com apendicite durante a sua presidência, mas que na verdade tinha levado um tiro da amante, uma marquesa italiana, no Copacabana Palace. Olha aí, dizem que o Tancredo também foi algo assim. Então, o Tancredo vai falar depois. Mas a apendicite ou não foi disso que ele morreu. Ele foi salvo nesse momento que tinha sido internado com a falsa apendicite, mas que na verdade tinha sido um tiro. E a sua morte foi de causas naturais, que pode ser qualquer coisa. Mas ele já tinha 87 anos e isso foi em 1957. O Venceslau Braz foi o próximo a morrer, em 1966, também de causas naturais, aos 98 anos. Aliás, ele foi o mais velho dos presidentes até agora. Mas Sarney e o FHC ainda estão no páreo. Sarney está com 93 e o FHC com 92. E aí, você aposta que eles vão bater o nosso amigo Venceslau Braz? Por mim, não precisa não. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Tá vendo, gente? Polêmica. Mas agora a gente vai começar com as mais polêmicas mortes de presidentes. Começando com o filho da puta do Castelo Branco, né?
cujo avião foi atingido por um jato da FAB em 18 de julho de 1967. Basicamente, ele estava voltando de uma visita à escritora Raquel de Queiroz, que era sua amiga e parente distante, quando um avião da Força Aérea Brasileira, que estava fazendo um treinamento numa formação de 3 caças, atingiu a parte de trás do avião de Castelo. O caça perdeu seu tanque de combustível e o piloto precisou fazer um pouso de emergência. Já o avião de Castelo também conseguiu pousar, mas sem controle. Quase todas as pessoas que estavam dentro da aeronave faleceram, menos o copiloto. Foram eles, além do presidente, o seu irmão, Cândido Castelo Branco, a escritora Alba Frota, o major do Exército Manuel de Assis Nepomuceno e o piloto, Celso Tinoco. O copiloto, Emílio Celso Tinoco, filho do piloto, sobreviveu à queda e contou os últimos minutos do Marechal Castelo Branco antes da morte. E aí vamos às especulações. Quem acha que foi um acidente só mesmo, usa como argumento o fato de Castelo Branco ter pedido para o piloto mudar um pouco a trajetória para ver as linhas de energia do Rio São Francisco, e o piloto ter alertado para o fato de ali cortarem exercícios da aeronáutica. E esse copiloto que sobreviveu ter concordado com o ex-presidente e falado, não, vamos lá, só a gente só desvia um pouquinho. O piloto do jato também era filho de um amigo do Castelo, o piloto do jato que bateu, no fundo da aeronave. O lado que acredita na conspiração entende que a morte de um ex-presidente ditador, poucos meses depois de deixar o cargo, sendo que ele ainda era contra os movimentos de recrudescimento do regime e era considerado ala moderado, além de ser esperado um pronunciamento dele para as próximas semanas, foi coincidência demais. O que você acha, Danilo? Queima de arquivo. Você acha que foi queima de arquivo? Total. Você não acredita que foi um acidente? Não. Você acha que esse jato da FAB realmente bateu de propósito? Foi justamente de propósito. Para matar o Castelo? Para matá-lo. Mas e o copiloto que fala que na verdade não foi nada disso? Ele não tem como saber. Ele sobreviveu. Não, ele sobreviveu, mas como é que ele sabe que não foi, o jato não bateu de propósito? É que ele falou que a gente entrou no meio dos jatos. Sei. Então tá, você acha que foi queima de arquivo mesmo? Foi tipo Mauro Cid. Entendi. Mas ele não morreu. Mas vai. Nossa senhora, pelo amor, Danilo fazendo previsões. Aí, seguindo essas mortes, aqui tivemos um AVC do Costa e Silva e um infarto do Café Filho e o Eurico Gaspar Dutra, que morreu aos 91 anos de velho mesmo. E aí, seguimos para a segunda teoria da conspiração de mortes de presidente. Juscelino Kubitschek, que sofreu um acidente automobilístico em agosto de 1976. Ele sofreu um acidente na rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende, no Rio de Janeiro. O carro, um Opala, bateu contra uma carreta que carregava gesso, e tanto o JK quanto seu motorista e amigo Geraldo Ribeiro morreram na hora. Desde então, diferentes comissões da verdade analisaram o caso, o corpo de JK chegou a ser exumado, mas nunca chegaram à conclusão de que foi assassinato. Os que defendem a tese de assassinato acreditam que eles foram mortos em menos de um ano os 3 criadores da Frente Ampla, JK, Jango e Lacerda. Também tem uma outra coisa estranha sobre a morte do JK. 2 semanas antes, os jornais foram avisados que JK havia morrido num acidente de carro entre Louisiana e Brasília. Alguns jornais chegaram a dar essa notícia, mas era mentira. Estranho, né? Normal. Teve gente que disse que o carro perdeu o controle porque um ônibus da Cometa encostou na traseira do Opala. Outra teoria é que o motorista de JK tenha sido baleado na cabeça na hora do acidente, por um sniper. Essa teoria cresceu depois que as fotos das autópsias não estavam nos relatórios do acidente. Mas imagino porque, era basicamente a foto de um ex-presidente morto, por isso que eles não deixaram as fotos da autópsia lá. E aí, Danilo, o que você acha? Você acha que foi um acidente ou que ele foi morto? Esse eu acho que foi um acidente. Mesmo tendo falado que 2 semanas antes que ele tinha morrido no acidente? Mesmo. Eu acho que o cara não soube dominar um opalão, aquela máquina mortífera. Você acha que foi a culpa do opalão? A culpa do opalão. Da carreta de gesso, que ele não venceu a curva. Não venceu. E foi na carreta. Exatamente. Tem que ter talento para dirigir um opalão. Entendi. Você acha que o Geraldo tava mal? Tava mal. Na sequência, temos o segundo fundador da Frente Ampla, que morreu no dia 6 de dezembro de 1976, menos de 6 meses depois de JK, na Argentina. João Goulart, o Jango, morreu por um suposto ataque cardíaco, mas muita gente acredita que foi envenenamento. Ele não teve autópsia na época, mas acharam documentos, tanto na Argentina quanto no Uruguai, falando que existia pelo menos um funcionário na casa de Jango que era um agente infiltrado. Ele escreveu diários e mais diários sobre o dia a dia na fazenda. Também alguns documentos especularam que Geisel havia assinado um pedido de morte de Jango. Mas assim, em 2013 o corpo foi exumado e fizeram exames. Como você pode imaginar, nada foi encontrado, pois tinha mais de 35 anos que o possível crime tinha acontecido. Mas o que você acha? Você acha que foi um envenenamento?
Acho bem possível, mas assim, eu não vejo onde a ditadura iria ganhar com a morte do Jango. Assim, ele era praticamente um zero à esquerda. O Brizolão acreditava fielmente que a Operação Condor tinha matado os 3 em É possível, 6 mas meses. para a Operação Condor seria melhor matar o Brizola. Mas o Brizola não morreu nessa história. Não morreu. Não, a gente inclusive tem episódio. E aí a morte do Carlos Lacerda, que não era presidente, né, menos de 6 meses depois da morte de Jango, por um infarto, acabou com esses 3 possíveis candidatos da Frente Ampla e impulsionou muitas teorias de conspiração que diziam que justamente a Operação Condor foi responsável pelos 3 personagens mortos em um ano, menos de um ano. Porque, teoricamente, essas pessoas estavam pressionando pelo fim da ditadura, né, pela Frente Ampla, e os 3 seriam candidatos a presidente. Então, assim, basicamente, os 3 principais candidatos a presidente numa possível eleição, que aconteceria logo mais, morreram em menos de um ano. E aí, Daniel, você continua achando que foi tudo um acaso do destino? Não, na verdade é assim, eu acho que o Jango e o Lacerda é bem possível, eu acho que o Juscelino foi só uma coincidência, mas poderia estar no alvo também. A gente tem até um episódio sobre a Operação Condor. A minha dúvida é só que eu acho que os militares brasileiros ali eram completamente incompetentes para esse tipo de crime de alta patente, eles eram bons só em bater no povo. Entendi, mas a Zuzu morreu assim, uma coisa meio... Mas ela era do povo, né? O povo mais ou menos, né? Ela ganhou relevância, claro, mas assim... Mas mataram o Castelo, segundo você. Mataram o Castelo, mas aí é briga interna, né? Entre eles, né? Entendi. Bem, a próxima morte de presidente aconteceu 8 anos depois, em 1985, e foi a morte do presidente eleito inapossado, Tancredo Neves. Basicamente, ele foi eleito e iria tomar posse no dia 15 de março de 1985. Porém, uns dias antes, já estava reclamando de fortes dores abdominais. No dia anterior à posse, a dor se tornou insuportável e ele foi internado no Hospital de Base do Distrito Federal. Acontece que lá a UTI estava em reforma, o hospital estava todo cagado. Ele foi operado nessas condições e os médicos descobriram que ele tinha um leiomioma no intestino, que é um tipo de neoplasia que nem sempre é maligna, mas no caso estava inflamado. Os médicos decidiram que não iam falar a palavra tumor para a imprensa para não causar pânico, e afirmaram então que ele teve uma diverticulite, que é uma inflamação no intestino, né? Houve complicações nessa cirurgia de março, ele estava com hemorragia interna devido a uma ruptura de veia e foi enviado para São Paulo no dia 26 de março para o Hospital do Coração, né, que é do Hospital de Clínicas. Já em São Paulo, ele teria dito: "Eu não merecia isso", antes de perder o sentido. Mas aí a sua saúde só se complicou. Ele chegou a ser operado ao todo 7 vezes, mas foi se deteriorando e faleceu, teoricamente, no dia 21 de abril de 1985. Na verdade, ele faleceu no dia 20 de abril, mas seguraram para dar a notícia da hora da morte no dia de Tiradentes, até porque ele era mineiro e tal, e era o primeiro presidente eleito depois da ditadura e todo o resto, né? Apesar de ter sido eleito indiretamente. Mas na real foi isso. Teve um monte de lambança e ele podia ter sobrevivido, na verdade, porque foi feito lambança na retirada desse tumor do Hospital de Brasília. O que você acha dessa história? Eu acho que foi uma infelicidade, né? Não. Médicos incompetentes. Então, mas tem uma teoria da conspiração, você conhece? Tem. Claro que conheço. Glória Maria. Então, existe uma teoria da conspiração, que é o que eu mais amo, que envolve a Glória Maria e um tiro na Catedral de Brasília. Mas eu vou deixar a própria Glória Maria contar, né? Abrindo aspas aqui nas palavras de Glória Maria. As pessoas achavam que ele não tinha morrido naturalmente, que ele tinha sido assassinado e que eu tinha sido testemunha desse assassinato, disse ela. Eu apresentava o Jornal das 7 na época. E aí eu não pude participar dessa cobertura em São Paulo, que era onde ele estava agoniando. Tive de ficar no Rio, e as pessoas não me viam nessa cobertura nacional. Então, se eu não estava ali, é porque tinha um mistério em torno da morte do presidente. Esse mistério era que ele tinha levado um tiro. Esse tiro teria atingido a minha perna e eu teria ficado hospitalizada, incomunicável. Começou a surgir uma coisa tão absurda, eu tive que entrar em todos os jornais ao vivo para mostrar que eu estava viva. Não sei. Você acha que a Glória Maria levou um tiro na perna? Não sei. Ela não mostrou a perna no jornal. Não sei, acho que não. Acho que não se mostra a perna no jornal normalmente, né? Então você acha que o Tancredo foi uma morte normal ou foi o tiro na Catedral de Brasília? Eu gosto muito do tiro, tem que ser tiro. Então foi o tiro na Catedral de Brasília. Foi tiro. Bem, depois de Tancredo ainda morreram mais 5 presidentes, todos de casos naturais e sem muita polêmica. Médici morreu de AVC ainda em 1985. Que pena, deveria ter sofrido de coisas piores. Sim. Jânio repetiu o AVC em 1992, apenas 2 anos depois da morte de sua mulher, né, que degradou a sua saúde rapidamente.
E depois tivemos Geisel, que morreu de câncer generalizado aos 80 anos de idade. Viveu muito também. Viveu, 89 passou anos. da época. Não precisava, né? Nas últimas 2 mortes, nós tivemos o Figueiredo, que morreu em 1999 de insuficiência renal. Morreu, aliás, na véspera de Natal. Sempre pra estragar tudo, né? Pra estragar tudo. E então o Itamar Franco, que todo mundo aqui deve lembrar, né? Que morreu em 2011. A causa da morte foi uma pneumonia, mas ele estava tratando de leucemia, o que tornava tudo mais difícil. E essas foram as mortes dos presidentes do Brasil. Temos 4 que deixaram teorias da conspiração para trás, que são o Castelo, o JK e o Jango, né? Um período bem pequeno de tempo, e depois o Tancredo, que sofreu essa lambança generalizada. Mas pode ser conspiração, segundo o Danilo, tiro na Catedral de Brasília. Bom, boa história. E uma curiosidade, tivemos um presidente também que morreu no acidente aéreo. Nereu Ramos morreu em São José dos Pinhais, mais especificamente na Colônia Murici, numa queda de avião que vinha de Florianópolis. Mas isso a gente pode até contar num outro episódio, porque o Danilo gosta de um desastre aéreo, né? Sempre. Gostou das mortes dos presidentes? Interessante. Não, tinha vários aí que eu nem sabia do que tinha morrido, mas que também, enfim, X. Então eu achei que era um episódio nada a ver, mas que eu ia achar divertido fazer, que era tipo como morreram todos os presidentes do Brasil. E teve vários que fizeram hora extra. Teve vários que fizeram hora extra. Muita gente que não foi, que devia ter sido presa, em vez de estar morrendo com 90 anos de idade, né, de AVC. E tem um aí que espero que seja preso e morra com 115 anos na cadeia. Tem, um dos últimos, né? Dos últimos. O que eu achei super engraçada essa ideia, essa história da coincidência dos bispos. Eu achei muito curioso isso, assim. Apesar do cara não ter morrido, nenhum dos dois, né? Ele acabou matando uma pessoa facada, depois também o segundo bispo, né? Isso só quer dizer que membros da família bispo, ao tentarem matar presidentes ou candidatos, não são um fracasso. Né? São fracassos. Mataram um cara que não tinha nada a ver com o caso, nesse caso. E eu gostei também do tiro da amante que virou apendicite. Teve vários momentos interessantes. Então é isso, gente. Mais algum comentário sobre as mortes dos presidentes? Não. Então vamos parar e vamos para os recadinhos? Sim. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10h23. Recadinhos. Danilo, se alguém quiser matar um presidente ou ex-presidente e quiser mandar avisar a gente antes, como faz? Não faz, eu não quero ser cúmplice. Você não quer saber da morte de presidente algum? Não quero toque na minha porta, não. Entendi. E se alguém já souber, na verdade, de um complô, tiver provas que, na verdade, foi um atentado na morte de outro presidente do passado, como faz? Não faz também, porque as pessoas divulgam essas coisas na televisão e ninguém faz nada. Tá, e se a pessoa simplesmente quiser falar com a gente, como faz? Aí pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Pode entrar no nosso site muitopior.com.br, deixar um comentário em alguns dos episódios ou mandar uma mensagem de áudio pra gente por lá. Pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tem o Facebook, tem o Instagram e tem o X, Twitter. E também os nossos outros 2 canais, que é um YouTube e no Spotify. E Danilo, vamos agora aos comentários. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é... Flopou? Flopou. Como sempre, flopa. Flopa. Então flopou um pouco, gente, eu vou dizer. E aqui nos comentários da revolta dos Pac-Man, a Isha Valente mandou amo quando falam das revoltas, mas o ponto alto do episódio pra mim foi a Camila dizendo que era uma grande gostosa. Amei. Será que é verdade? Nunca saberemos. A Raquel Panarello, que bota a mãozinha do lado, eu amo que ela bota a mãozinha italiana do lado do nome dela, falou, flopa não. Amo seus rolês históricos. Sugestão de pauta. Adoniran Barbosa. Ainda não tem, né? Pati. Ainda não tem. Eu sei que ele é polêmico. Ele é polêmico. A Aline Fracalossi falou: se flopar é culpa do carnaval. Não conheci essa história. Amei. Mesmo sendo sobre homens de bem com objetivos escusos, amo ver a história que acontecendo fora do eixo sul-sudeste. Sudestinos e sulistas. Talvez é porque a gente aqui também é um pouco do sul e sudeste. Não, mas a gente fala bastante sobre outros lugares, a gente não é só sul e sul. Não, a gente fala sobre quase todos os lugares. Eu tento, pelo menos, né? Tentamos. Já no YouTube, a Angel Rica falou, no episódio do caso Van Lu, fui colega de faculdade de Lourdes.
Até então eu não sabia do crime. Era uma mulher bonita, sim, educada, solícita. Nunca tive nada a reclamar dela. E também não a julguei depois de saber, pois conheci na minha vida muita gente pior que se passava por religiosa, moralista e bondosa. Ponto. Ok. Então temos aqui a defesa de Lourdes, do caso Van Lu. Já no Instagram temos o Vinícius Bernabé falando que era pra gente falar sobre a morte do Tupac Shakur. Então, eu respondi pra ele. Eu vou fazer do sabotagem em algum momento. Tupac Shakur não cabe aqui porque não é brasileiro, né? Então, é porque é a história do muito pior do Brasil. Porque se a gente for fazer muito pior do mundo, vai ser difícil mesmo, né? E o nome dele é Vinícius Raspaki. Nossa, eu não consigo falar o nome dele. Raspaiki, talvez. Raspaiki, não sabemos. Aí também no Instagram tivemos o nosso amigo e querido Ricardo Cravo mandando pra gente sobre o Sérgio Macaco, né? O capitão que evitou o grande atentado terrorista na ditadura, que é o caso Paraçara. A gente já contou essa história muito boa. E também tivemos a interação de Cassala, Céfio Souza, Berta Batista, Michele Case e o famoso Ricardo Cravo. E também lá recebemos um e-mail, sabe de quem? De quem? Giancarlo. Olha ele. Giancarlo acha fascinante as histórias de serial killer por conta da mente dos criminosos, né? Eu também acho. Eu adoro pensar sobre essa mente tão louca e deturpada, né? Que pensa nesses crimes todos. E ele adorou a conclusão sua da revolta Beckman. Rico contra rico, rico vence. Mas no fundo é isso mesmo, né? História do Brasil, desde sempre. E ele falou que acha curioso que a gente tá sempre atolado de trabalho quando ele escreve no e-mail. Sempre que quando eu respondo, eu falo que tava atolado de trabalho. É verdade, a gente tá sempre atolado de trabalho. A gente tem bastante coisa pra fazer. Na verdade, a gente é muito produtivo, viu? Pra conseguir fazer esse podcast. Vamos ver até quando a gente consegue, porque, é difícil, viu, galera? É difícil, exato. Mas tamo aqui, tamo resistentes. E aí, Danilo, você tem mais algum recadinho? Tenho sim, tenho lá do X. Temos a Gisele Rumin, que comentou em 2 episódios nosso, né? Desse último da revolta. Ela falou: olá, casal. Acabei de escutar, gosto muito dessa fase da história do Brasil. Muito obrigada por mais esse conteúdo de excelente qualidade. Abração. E ela também falou no Vampiro de Niterói que esse caso é horrível do início ao fim. Mas muito obrigado pelo episódio sensacional. E eu também tenho que mandar um salve para o nosso querido Cláudio Schubert, que estava lá interagindo com a gente. E pro Marcos também, que me alertou que a imagem que eu tinha escolhido não era bem da revolta de Beckman, era de uma outra revolta e o erro já foi corrigido. Era de Beckman? De Beckman. Nossa, e só isso? Só isso. Então, vamos dar um tchau, tchau? Tchau. Boa semana, gente. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.